Olá você! Conforme anunciado na semana passada, hoje eu quero conversar com vocês sobre a Lei 14.286, que é conhecida como o novo marco do mercado de câmbio e capitais internacionais no Brasil. Essa lei foi promulgada no final do ano passado, acho que foi um dos últimos atos do governo, e ela é fruto de um projeto de lei do Executivo e não do Legislativo. É o projeto de lei 5387, que foi apresentado ao Congresso em 7 de outubro de 2019. Essa lei ela tem algumas qualidades bastante interessantes. Por exemplo, ela simplifica todas as normas que estavam em vigor no Brasil desde 1920. Então, desde 1920 que o Brasil vem regulamentando as operações de câmbio, vem atualizando essa regulamentação na medida em que os negócios novos vão surgindo. E a grande alteração foi em 2003, quando entrou em vigor o regulamento de câmbio e capitais internacionais. Era um regulamento também baseado numa lei federal, mas regulamentado pelo Conselho Monetário Nacional, que é o órgão no Brasil responsável por isso. Mas ficou um monte de penduricalho, tinha mais de 40 diplomas legais em vigor que versavam sobre matéria de câmbio. Então o que essa lei fez foi uma coisa bastante interessante. Ela revogou numa tacada só todos esses diplomas legais que existiam e converteu tudo numa única lei. E ela aproveitou também e trouxe algumas inovações até para modernizar o mercado de câmbio e também trazer para a nossa realidade. Então, por exemplo, uma das alterações que a lei fez, todo mundo sabe que para a gente sair do país ou entrar no país, você não pode ter mais do que R$10 mil em espécie. Esse valor continua 10 mil, mas mudou a moeda, agora são 10 mil dólares, ou em outras moedas que sejam equivalentes a 10 mil dólares. Então, pode-se entrar e sair do país livremente com essa quantia. Uma outra alteração que a lei trouxe, que também acho que é muito bem-vinda, ela vai permitir, desde que seja regulamentado pelo Banco Central, que seja feita a compensação privada de câmbio. O que é isso? Hoje, somente quem pode operar com o câmbio do Brasil de maneira legal são as instituições financeiras autorizadas a operar com câmbio, que tem carteira de câmbio aprovada no Banco Central. A partir da vigência dessa lei, quando ela começar a vigorar, é importante também ressaltar isso, que ela, embora tenha sido promulgada no dia 30 de dezembro de 2021, ela só passa a valer um ano depois. Então, ela só pode ter efeitos legais a partir de 30 de dezembro de 2022. Isso era necessário porque tem diversas coisas que terão que ser regulamentadas pelo Banco Central do Brasil e pelo Conselho Monetário Nacional. Então, daqui para frente vai haver aí uma enxurrada de circulares do Banco Central, resoluções do Conselho Monetário, para poder colocar essa lei efetivamente em funcionamento. Mas essas coisas que ela trouxe são coisas que vão ficar. Então, por exemplo, que eu estava falando, uma coisa interessante é a compensação privada de câmbio. Então, isso significa dizer que as instituições de pagamento, por exemplo, que existem hoje, as fintechs, vão poder também operar no mercado de câmbio. O Banco Central vai dizer que como vai ser isso, vai colocar valores, vai colocar limites, enfim, mas elas vão poder também participar desse mercado que hoje é exclusivo das instituições financeiras. Uma outra novidade também é que agora quem vai passar a ser o responsável pelas informações são os próprios operadores do câmbio, ou seja, é eu, você, uma companhia que fez uma operação de câmbio, nós seremos responsáveis pela correta classificação da operação de câmbio, embora as instituições financeiras podem atuar dando orientações. Uma outra coisa também que eu achei interessante, que desburocratiza bastante, quem já fez operação de câmbio sabe disso, é que os bancos não serão mais, aliás, na verdade, até vedado a eles, não será mais permitido que o banco te peça cópia de documentos que eles podem conseguir no meio público. Então, por exemplo, o banco não vai poder mais exigir de você uma declaração de imposto de renda, não vai poder exigir mais de você nenhum tipo de situação assim, porque ele já está em domínio público. Então ele não precisa, ou coisas que estejam no próprio arquivo do banco.
Você tem lá uma ficha cadastral dentro do banco, então, mas quando você vai fechar uma operação de câmbio, o banco te pede um monte de coisas. E quando você recebe valor do exterior, também é a mesma coisa. Então, isso não vai ser mais obrigatório, o banco, na verdade, não vai poder fazer mais isso. Então, uma outra alteração interessante que vai permitir também o peer-to-peer, ou seja, o comércio de valores em moeda estrangeira de pessoa para pessoa. Só que aí tem uma limitação de $500, que vai se poder transacionar entre pessoas. Uma outra alteração também, que também acho bastante interessante, é a dos exportadores. Os exportadores hoje vão poder manter os valores que eles receberem lá fora, já podiam fazer isso, mas numa condição melhor. Então ele vai poder exportar para o exterior. Antigamente, como é que era assim? Eu exportava, recebia no exterior, eu não podia fazer nada com esse dinheiro, eu tinha que trazer esse dinheiro para cá. Depois houve uma flexibilização e agora se melhora um pouco mais a situação. Então dá mais margem para os exportadores de manter seus recursos lá fora. Então essa lei ela é muito importante por causa dessas modernizações que ela está trazendo. E é interessante também perceber que as atividades de câmbio, ao contrário de que muitos pensavam que iria desvalorizar o real e tudo mais, não. Elas serão fortificadas. Por quê? Porque uma das coisas também que a lei trouxe é que o mesmo tratamento dado a uma conta corrente bancária de um residente vai ser de um não residente. É claro que o Banco Central pode instituir algumas formas de controle, como já existe hoje, para evitar que haja algum tipo de operação não lícita. Então, o Banco Central deverá controlar, mas isso também vai ser algo bastante positivo. As operações vão ser cursadas da mesma forma de brasileiros e estrangeiros. Então, todas essas inovações, quando estiver 100% em vigor, vai transformar o nosso mercado de câmbio num mercado bastante moderno, bem menos burocrático, e isso certamente vai aumentar o trânsito de capital estrangeiro do Brasil para fora e de fora para o Brasil. Agora a gente precisa ficar só atento às normas do Banco Central, que ele vai começar a expedir com base nessa lei. E na medida que forem saindo essas normas, na medida que for saindo as resoluções circulares, eu vou procurar trazer vocês aqui para mantê-los atualizados quanto a isso. E de novo, como vocês sabem que a minha praia é o tributário, tudo isso é muito importante. Por quê? Porque na medida que você tem as operações corretamente registradas, quando a gente está falando de mercado externo, eu também posso ter os benefícios tributários que subtraz. Por exemplo, se eu sou uma empresa de capital estrangeiro e tenho registro do capital estrangeiro aqui, até o valor em moeda estrangeira registrado no Banco Central como capital, eu posso mandar o dinheiro para fora sem tributação alguma. Agora, se eu não tenho esse registro, tudo aquilo que eu for mandado, eu acabo tendo uma tributação sobre isso. Então, a lei só traz benefício. Agora vamos esperar o que vem por aí e eu continuo aqui com vocês. Bom, esse era o papo de hoje. Espero que tenha ajudado vocês, ou pelo menos aguçado a curiosidade de pesquisar um pouco melhor sobre isso. E qualquer dúvida que tiver, estou aqui para colaborar com vocês. Um abraço, até a próxima. Tchau.